Para entender bem a palavra de hoje, talvez a gente tenha que retomar um período específico da história do povo de Deus, que é o período pré-exílico, muito próximo ali à experiência do exílio na Babilônia. E talvez para entender isso a gente tenha que voltar um pouco mais para entender como se organizava o povo de Deus, como foi que Israel nasceu a partir ali dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A gente sabe que a constituição e a organização no Antigo Testamento do povo de Deus se deu a partir dos filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel depois que ele lutou com o anjo. Então, dos 12 filhos de Jacó é que se constituíram as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Cada um dos filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, então equivale, ficou como o herdeiro de uma das tribos, de modo que Israel se organizou em 12 tribos. Quando a gente pensa em toda a nação, né, em todo o povo de Deus, ele estava organizado em 12 tribos. 10 tribos ficavam mais ao norte e 2 tribos ao sul. Essas 10 tribos mais ao norte receberam o nome de Israel, e as 2 tribos ao sul, aquela regiãozinha ali, recebeu o nome de Judá. Então nós tínhamos Israel, as 10 tribos ao norte, e Judá, as 2 tribos ao sul. O que está acontecendo na palavra de hoje? Os profetas, homens que anunciavam e denunciavam a fidelidade ou a infidelidade do povo de Deus, a aliança que Deus tinha feito com eles, já vinham visitando Israel há um tempinho e dizendo assim: olha, vocês estão se afastando da aliança que Deus estabeleceu com vocês. Falamos disso na homilia de ontem. É um acordo bilateral. E lá está dito assim, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu vou cuidar de vocês, se vocês observarem os mandamentos e as leis. Ocorre, segundo os profetas, que vocês não estão observando os mandamentos e as leis, o que desobriga o Senhor ao cuidado dele sobre vocês, porque uma parte do pacto da aliança que cabe a vocês não está sendo cumprida. Então, diversos profetas, antes do exílio, tiveram esta missão. São profetas de advertência, como é o caso do profeta Jeremias, que avisou muito, que alertou muito, ou mesmo o período inicial da profecia de Isaías, tem bastante essa característica. Mas o povo não deu muito ouvido, não. Aconteceu, então, que a Assíria, que começava a crescer no cenário internacional e se tornar uma grande nação, começou, então, a investir contra Israel, de modo a tomar posse de cada uma das tribos, cada uma das 10 cidades, das 10 tribos de Israel. Começaram lá, talvez pela Samaria, que ficava mais ao norte, assim, meio que nordeste, né, norte e leste, e era por ali exatamente que se observou, da parte da estratégia dos assírios, uma certa facilidade para ingressar. Eles ingressaram, se estabeleceram e foram tomando todas as tribos, devastando as cidades, fazendo aquele povo que era livre escravo, trazendo a lembrança daquele tempo difícil do Egito, que era um verdadeiro assombro, um fantasma na cabeça deles. Ocorre que eles não conseguiram invadir. Quando chegaram em Judá, o povo de Judá resistiu aos assírios, e os assírios não conseguiram ingressar em Judá. Como amanhã é o dia da folga, né, não tem missa, e amanhã, a leitura de amanhã narra exatamente isso.
um dos reis assírios já estabelecido em Israel, manda avisar ao rei de Judá que ele vai tomar Judá, para ele ir se preparando. E não adianta invocar a Deus, ele disse, porque o Deus de vocês não livrou a cara de nenhuma das 10 tribos do norte, então ele também não vai livrar das tribos do sul. Ou seja, se ele não salvou as do norte, não vai salvar vocês. O Deus de vocês não é essa coisa toda aqui, né? E aí o rei de Judá ora, pede ao Senhor que faça justiça ao nome dele, não à fidelidade do povo, porque a fidelidade não estava lá, essas coisas, embora o sul nunca tivesse recebido assim a advertência que o norte recebeu no que diz respeito à desobediência à aliança. E aí o Senhor, no acampamento dos assírios, manda o anjo da morte, e segundo o texto que nós leremos amanhã, né, mata mais de 160 mil homens assírios acampados, prontos para invadir Judá. E aí o rei assírio correu e disse, não, de fato, o Deus de Judá, o Senhor de Judá, combate do lado do povo de Judá. E ele, picou a mula, como diz o nosso povo, na linguagem bem simples, né? Ele, se mandou porque percebeu a força do Deus de Judá. Só mais tarde, aí eu vou adiantar muita coisa aí durante a semana, só mais tarde que esse cenário vai mudar. O que está claro aqui? Eu queria avançar um pouco mais na história. Essa é a razão pela qual, por exemplo, lá no tempo de Jesus, 500 anos depois, judeus, povo de Judá e samaritanos, pessoal de Judá e os samaritanos, não se dão muito bem. Até não se falavam. Lembram quando Jesus foi pedir de beber a uma mulher na beira do poço da Samaria? A mulher disse assim, olha, seu povo não fala com o meu povo, por que você está falando comigo? A razão remontava a 500 anos, porque o povo de Judá acusou o povo do norte de Israel de ter feito corpo mole, não ter resistido ao rei assírio e permitido que começasse um processo de ruína que se consolidará mais tarde com Nabucodonosor, lá no ano 586, mais ou menos. Aqui nós estamos em torno do ano 522, antes um pouquinho, quando começam os assírios, vêm varrendo o norte, Israel, né? E em 586 já é Nabucodonosor que entra por lá e o rei assírio lá em cima em 722, e em 586 que já está lá Nabucodonosor tomando Judá, né, chegando ao coração da fé, né, no templo de Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém. Eu queria, na nossa reflexão de hoje, remontar um pouco a isso, né? Como é que dura 500 anos um julgamento, uma inimizade entre povos? Como é que a gente tem um pouco essas coisas assim, né, em relação a pessoas e tal? Como se herda historicamente alguma coisa tal? O próprio Jesus herdou isso. Quando Jesus apareceu, perguntaram para ele, de onde você é? Eu sou de Nazaré. E de Nazaré vem alguma coisa boa? Falaram isso para Jesus, né? Certamente pautado em alguma outra experiência de alguém que não foi muito bacana. E de Nazaré sai alguma coisa boa, sai alguma coisa que presta? E a gente de vez em quando escuta, e dessa família alguém presta? E dessa raça alguém vale alguma coisa? E desse lugar nós temos assim, umas coisinhas assim, ligadas a julgamentos, a heranças históricas, que Jesus de alguma forma veio questionar, né? No evangelho de hoje, Jesus chama a atenção, olha, não julgueis e não sereis julgados. Vejam só, eu penso assim, que os judeus de Judá tinham razão para julgar a infidelidade da turma do norte de Israel. Às vezes, quando a gente está diante de uma situação, nitidamente
claramente uma situação equivocada, talvez a gente tenha até o direito, né? Mas o que Jesus insiste no Evangelho é, não porque a pessoa talvez não merecesse o seu julgamento, mas é porque você, ao temer o julgamento de Deus e saber que você vai ser julgado como você julga, quando você julga, você está criando uma medida de julgamento para você. Essa é a ideia de Jesus, né? Então, na medida que você julga, você está criando diante de Deus um padrão com o qual você quer ser julgado. É a gente que estabelece o padrão de julgamento que será aplicado sobre nós, sobre os nossos atos, sobre nossas decisões. Se você escolheu sempre a misericórdia, o padrão será a misericórdia. Se você escolheu sempre o julgamento e for muito duro no julgamento, o padrão para você será o julgamento. A carta de Tiago tem uma coisa que eu gosto muito, que Tiago não nega a justiça divina e diz: Deus será justo, mas a misericórdia que nós aplicamos poderá triunfar sobre o juízo. Então, na medida em que eu sou misericordioso, eu atraio misericórdia. Na medida em que eu sou inclemente, firme no julgamento, duro no julgamento, eu atraio para mim também. É interessante que às vezes esse julgamento é até um auto-julgamento. Às vezes a gente é muito duro com a gente. Em alguns momentos talvez eu seja mais duro comigo, né, estou dando um exemplo, do que o próprio Deus, que teria o direito de usar toda a dureza dele, acaba sendo. Essa medida de julgamento cabe para a medida que eu tenho comigo, para o quanto às vezes a gente se castiga, se condena, se acusa por algumas atitudes. Aqui eu não estou dizendo que não vale a pena fazer um bom exame de consciência e corrigir, mas mesmo depois de um bom exame de consciência e de ter tomado consciência de ter feito algumas coisas graves, sempre cabe mais a confiança na misericórdia divina, aquele propósito de recomeçar e não voltar ao erro e seguir em frente. A acusação que está ali pareada com o julgamento não costuma levar a gente a algum lugar interessante. A acusação sobre o que já foi feito no passado, a acusação sobre o que se faz no presente, não é fecunda. O que é fecundo é o exame de consciência, o arrependimento e a mudança. Isso é fecundo. Mas a acusação não é fecunda. E a acusação é fruto dessa medida de julgamento consigo mesmo e com os outros muito dura. É sempre bom lembrar, Jesus no Evangelho diz: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Acho que foi hoje mesmo eu conversava com um amigo para falar um pouco sobre isso, né, como isso é um pouco instintivo. Como é que a gente tem que lutar contra essa natureza, né? A gente tem essa coisa mesmo de julgar, né? Então, às vezes, a gente vê algumas situações, passa e vê uma história, e vem aquela coisa. E é interessante que, às vezes, a gente é muito duro com algumas coisas e é um pouco mais flexível com outras. Uso até uma medida um pouco torta para classificar algumas coisas como dignas de serem julgadas e condenadas e outras não, né? Jesus, às vezes, fala assim para os fariseus, eu acho a imagem muito bonita, que os fariseus, às vezes, coam, do verbo coar, coam uma mosca e deixam passar um elefante, que é uma peneira muito engraçada, né? Às vezes coa uma coisinha pequena e às vezes deixa passar ali uma coisa grave, uma coisa que tem lá o seu tamanho, a sua gravidade. Vamos hoje pedir ao Senhor, né, que nos dê nessa semana do Goel, que Ele nos permita confiar na misericórdia dEle, não julgar, lutar para isso, né?
não julgar. O julgamento não leva a gente a lugar nenhum, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista da nossa relação interpessoal, né? Não julgar, porque a misericórdia triunfará sobre o juízo. Vamos pedir ao Senhor que hoje nos dê a graça de experimentarmos o Senhor, nosso protetor, nosso Goel, como aquele que é misericórdia na nossa vida, perdoa